seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa aqui é uma aula onde a gente vai começar a utilizar o oráculo, o tarô, como uma ferramenta de leitura para autoconhecimento e também para que a gente possa fazer previsões, entender quais energias sutis ou que já estão mais dominantes que estão para chegar em nossa vida ou em nossos relacionamentos, porque sim, no final a gente vai fazer uma leitura que é chamada Templo de Afrodite, onde a gente vai conseguir entender a correlação ou o direcionamento para o qual está indo este relacionamento entre duas pessoas, independente se são dois meninos, duas meninas ou um casal de um menino e uma menina, tá bom? Então eu quero que você anote bem coloca todas as dúvidas suas e tire também nos comentários. E se você precisar para aprender ou tentar praticar depois, aqui embaixo também no aplicativo de vocês eu vou deixar disponível todas as imagens onde você consegue, se você quiser, imprimir e praticar, tá bom? Então senta, anota e qualquer coisa tira dúvida comigo. Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar então essa aula onde a gente vai começar agora a fazer tiragens e entender o que a carta, o que o tarô, o que os oráculos têm a falar para nós. Tudo bem? Para começar, antes de mais nada, você tem que entender o que você precisa, o que vai ser necessário para compor a sua mesa de trabalho, a sua mesa de jogo. É necessário principalmente o seu oráculo, que neste caso nós vamos trabalhar somente com os arcanos maiores, então eu só peguei os 22 arcanos maiores aqui. Acho muito interessante você ter um tecido, uma toalha, seja ela qual for, não tem problema. Aqui eu tenho 3 exemplos de toalha, onde vai servir para 2 propósitos: delimitar a nossa área de leitura, a nossa área sagrada, a nossa área onde o oráculo vai falar conosco, onde ele vai se manifestar. E pelo segundo exemplo seria exatamente para não estragar o nosso baralho. Lembrando que ele sempre vai estar em contato com uma superfície, então é interessante nós termos uma toalha, um tecido, para que ele não tenha o desgaste prematuro. Este é um exemplo que normalmente eu utilizo para leituras de baralho cigano. Tenho este aqui, que me acompanha durante muito tempo já. Esse aqui foi um dos primeiros tecidos que eu tive. Este tecido aqui ele é um tecido bem simples, é um tecido que é para forrar mesa. Pequeno, ele é um 70 por 70 mais ou menos. E para que não tenha nenhum problema aqui, para que não haja algum ruído na imagem, vou trabalhar com fundo verde, que tem os desenhos dos naipes aqui. Por enquanto a gente não está trabalhando com os naipes, mas o fundo verde aqui vai nos ajudar a, pelo menos, focar somente, não tirar nossa atenção, que é uma das coisas que eu acho interessante você também prestar atenção quando for adquirir um tecido para você, que ele não tenha muitos elementos que possa atrapalhar a sua intuição de poderem focar no símbolo. Algumas pessoas, para começar a trabalhar, elas precisam de alguns elementos. Algumas pessoas vão precisar de cristais, outras vão precisar de velas, algumas vão utilizar incenso. Isso utiliza muito para que o nosso inconsciente possa vir a trabalhar as energias e o conhecimento já aprendido para que desperte e crie uma egrégora, fortaleça essa egrégora, crie uma aura mais esotérica na nossa leitura. Neste momento aqui que nós estamos fazendo, não será necessário, que é somente para praticar. Se você quiser, eu acho muito interessante, muito válido você acender um incenso, fazer uma meditação, entender e colocar a sua mente em posição para fazer uma leitura, certo? Como é que a gente vai fazer então? Antes de mais nada, pegue seu baralho, faça uma limpeza nele, acenda incenso, passe carta por carta, arcano por arcano. Pode até olhar o arcano, por exemplo. O arcano da Imperatriz. O que a Imperatriz significa para nós? Mentalize o significado dela, passe através dos incensos, da fumaça do incenso para limpar o arcano, para depois você deixar de lado. Pegue outro arcano, por exemplo, um mago. O que o mago vem trazer a resposta para nós? Passou através do incenso? Coloque do lado.
Terminou de fazer isso, recolha seu tarô e você vai começar a embaralhar. Existem várias formas de embaralhamento. Eu utilizo a queda normalmente, eu deixo cair de uma mão para outra. Utilizo aqui, ó. Posso fazer o vai e volta, que é você fazer isso aqui. Voltou, colocou, voltou. Dessa forma você vai mantendo sempre numa posição. Existem pessoas que fazem como se fosse desta maneira. Eu particularmente não faço porque eu tenho medo de estragar aqui e acaba prejudicando um pouco, porque querendo ou não, isso aqui é papel. Após embaralhar, coloque o tarô na mesa, corte com a mão dominante, ou seja, se você é destro, vai cortar com a mão direita, se você é canhoto, você vai cortar com a mão esquerda. Eu sou destro, corto, pode ser em uma, duas, em 3 montes, não tem problema, desde que você não volte à composição original. Eu joguei para cá, depois joguei para cá, então vou pegar este aqui, pego este e volto para esse aqui. Abro o meu leque e estou pronto para tirar a carta. Vamos mais uma vez. Dessa primeira vez, nós vamos fazer um exemplo com uma carta para conselho. Então você vai pegar o seu tarô, vai embaralhar, já imaginando que você quer um conselho das cartas. Tarô, corta, volta, abre o leque e passe a mão e sinta qual que é a carta que vai chamar a atenção para você. E retire ela do leque. Pode voltar o leque para lá. Na mesma posição que você pegou, você a vira. Nós temos então o pendurado, ou enforcado, ou sacrificado. O que essa carta tem para nos falar como conselho? Deixa aqui nos comentários. Entendendo o conselho dela, nós vamos agradecer, pegar e voltar para o monte. Vamos embaralhar novamente e finalizamos a nossa leitura. Vamos agora então fazer uma leitura e um conselho para o nosso exercício de agora. Perguntando um conselho sobre como aprender, sobre como fazer os nossos estudos. Embaralho, corto e abro o leque. Passo a mão e sinto qual que é a carta que vai chamar a minha atenção. Retiro, junto às outras cartas. E esse aqui nós pedimos um conselho para as cartas para como nós vamos fazer nossos estudos. O conselho foi, olha que maravilha, o eremita. Nessa situação ele pede direcionamento, ele pede que você tenha foco, ele pede que você absorva, busque os detalhes, entenda melhor sobre cada aspecto da carta. Deixe a carta te guiar, sempre seja um buscador, uma pessoa que vai sempre estudar, uma pessoa que vai atrás também. Ótimo conselho, ótimo exemplo para a gente tirar aqui agora. Entenderam? Para uma carta. E se nessa uma carta a gente também pode utilizar pedindo também que a carta responda sim ou não. É a mesma coisa que a gente vai fazer. Nós embaralhamos, cortamos, imaginando a pergunta que nós queremos que seja objetiva. Por exemplo, vou conseguir comprar o carro essa semana? Você embaralha pensando, vou conseguir comprar um carro essa semana? Corta pensando na pergunta, vou conseguir comprar um carro essa semana? Abre o leque, sinta qual carta vai chamar a sua atenção e retire ela daqui. O Sol responde como sim. Se você tiver na dúvida para você saber qual carta responde como sim, não ou dúvida, lá nas tabelas de referência, onde nós temos o material, está escrito lá para você, carta por carta. São bem simples. O exemplo que eu dou para você, o conselho, quer dizer, eu acho interessante você aprender as que dizem não. As que dizem sim, só a maioria. E as que dúvidas, você vai pegando aos poucos, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo que a gente vai aprender agora serão com 3 cartas. 3 cartas. Como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos pedir para o baralho responder como está a nossa situação e como ela vai ficar. Por exemplo,
eu briguei com a minha mulher. Como é que vai estar a minha situação com ela? A gente vai conseguir se resolver? Você pode perguntar para o tarô de uma forma um pouco mais aberta, para você entender como é que está a situação. Da mesma forma, você vai embaralhar pensando sobre a situação, ou se no caso for um cliente perguntando para você, um amigo, um colega perguntando, você vai mentalizar e pedir para essa pessoa também mentalizar, fazer o corte, voltar, abrir o leque. Desta vez nós vamos tirar 3 cartas. Me chamou a atenção uma, esta aqui me chamou a atenção e esta no final. Vamos juntar um outro baralho, que sobrou um monte, e vamos fazer a leitura com 3 cartas. A leitura com 3 cartas, ela vai formar onde o primeiro é a situação do passado, a carta do meio vai ser a situação presente e a terceira carta vai ser o futuro. Ou seja, vamos analisar a situação, porque uma carta é muito complicado te dizer e dar a resposta do contexto, ainda mais se nós perguntamos sobre como é que vai estar a situação com a briga que eu tive com a minha mulher. O passado vai contar a história. Lembrando que, se caiu alguma carta invertida para nós desviramos ela. Saiu a carta da Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna diz que talvez eles provocaram a situação. Talvez foi uma briga repentina, foi alguma coisa muito abrupta, que não estava planejada, foi uma discussão muito rápida que aconteceu. A carta do meio, que me fala sobre a sacerdotisa, se ela me dá a ideia de intuição, de sabedoria, de uma análise sobre todas as coisas assim, nós podemos entender então que o que está acontecendo hoje, a pessoa talvez não está tendo aquele feeling, aquela sutileza de entender e compreender o que está acontecendo com eles. A terceira carta me mostra como vai ficar a situação. Quando a carta da força fala, ela logo de cara já fala assim, gente, para de brigar, utiliza a voz, utiliza a sabedoria, tente utilizar mais a mente do que o braço, do que a força. Então, qual o conselho que essa carta poderia falar assim? Precisa se conversar um pouco mais, precisa se dar o braço a torcer, ouvir o que a outra pessoa tende a falar e tentar chegar a um conselho, tentar chegar numa resolução, todas as pessoas juntas. Essa é a situação que a carta está falando. Respondendo a pergunta da pessoa, como é que vai ficar a situação da briga com a minha mulher? Como é que a gente vai... Essa carta responde que, olha, vai melhorar, mas tenta ir com calma, não implica. Tente entender os seus sentimentos, tente compreender que essa briga foi uma coisa repentina, foi uma coisa... Tenta verificar o que está acontecendo e tente também olhar o outro lado dos outros, tá bom? Compreendendo como é que é a tiragem de uma carta e de 3 cartas até agora, vamos começar então a colocar com 4 cartas. 4 cartas, ela vai ficar nesta posição, onde vai ter o passado, o presente, o futuro. A gente pode trabalhar, deixa eu puxar aqui um pouquinho. A gente pode trabalhar com esta, imaginando que fosse como se fosse um obstáculo, ou trabalhar assim, como se fosse um ponto a resolver. As duas falam a mesma coisa. Nessa leitura, você entende que aqui aconteceu a situação, aqui está acontecendo a situação, o obstáculo que está impedindo você chegar na resolução. E aqui me fala o futuro. Da mesma forma, você vai embaralhar, cortar, juntar, abrir o leque e retirar as cartas, certo? Lembrando de novo, passado, do que aconteceu, o que está acontecendo, o obstáculo ou principal maneira que a pessoa tende a evoluir, o que está atrapalhando, alguma coisa que possa estar evitando que a pessoa chegue até a sua conclusão. Passado, presente. Aqui me mostra
o obstáculo, ou então me mostra a superação, e aqui é o futuro. Agora com 5 cartas. Neste exemplo aqui de 5 cartas, nós temos o que está favorável, o que está negativo, as consequências pelo que está acontecendo ou que vai acontecer, o resultado final, e aqui é como se fosse um resumo. Carta 1 fala sobre o que está ativamente acontecendo, o que está de positivo. A carta 2 fala sobre o negativo, o que está na forma negativa da situação. Ou muitas vezes mostra o que talvez você não consegue enxergar. A carta 3 vai falar sobre o caminho pelo qual, como se fosse por onde a situação tem que passar. A carta 4 é o resultado para onde ela vai chegar. E a carta 5 é como se fosse um resumo, uma síntese da situação. Por exemplo, vou conseguir passar este ano. A carta 1 diz que está positivo. Você talvez se atrasou um pouco, você está indo agora, você está correndo atrás, talvez vamos supor que nós estamos na metade do ano, no final do ano aqui, fala assim, perdeu muito tempo, mas olha, ainda há tempo de você destruir essas coisas, de você largar a preguiça, de você se dedicar mais. Aqui é o negativo. A carta me fala assim, olha, tá na hora de você começar a raciocinar mais, você não está conseguindo, você acha que é só pegar todas as matérias, estudar tudo ao mesmo tempo? Não é assim, tem que usar mais a cabeça, você não está conseguindo se concentrar, talvez. Por onde a situação vai passar? O caminho. Olha, para você alcançar, para você conseguir, as situações têm que ser mais rápidas, você está demorando muito, lembrando que está na tua mão ainda. O resultado, você vai penar um pouco, talvez numa recuperação, talvez numa situação onde você tenha que ficar fazendo trabalhos extras, alguma coisa assim, você não vai passar de imediato. E o resumão de tudo, sabe, essa carta que fala assim, olha, começa a perceber agora, começa a sentir, começa a se organizar melhor nisso aí para você começar a correr atrás dos seus prejuízos. A carta me fala que tem possibilidade de passar de ano sim, só que infelizmente talvez fique numa recuperação e você tem que começar a batalhar um pouco mais. Lembrando que você tem que ter um pouco mais de ordem, certo? Aproveitando essa tiragem que nós fizemos agora, deixa eu embaralhar para não sair mais umas cartas. Pronto. Vamos tirar um outro exemplo, que será o método Peladan ou método Peladan, depende da sua pronúncia. Eu chamo de Peladan. Vamos tirar 6 cartas. Juntamos as que sobraram e na sequência que nós tiramos, nós vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cartas. Método Peladan ou Peladan. Aqui nós temos também a carta que vai falar sobre positivamente. Qual a energia que está vibrando no seu positivo? Qual que são as cartas que estão totalmente o seu significado dela? A carta 2 vai falar sobre o negativo da carta, como se fosse a figura invertida. Se aqui, por exemplo, saiu o Sol, que é vitória, vai mostrar sobre fracasso. Entenderam? É o invertido, é o negativo dessa carta. Aqui vai falar pelo caminho por onde isso vai passar, como se fosse uma consequência. Você vai passar por isso, vai enfrentar isso, vai ser o caminho. Aqui vai mostrar sobre o resultado. A carta 5 ela vai continuar sendo um resumo, uma síntese de tudo. E esta carta virada aqui, a carta 6, ela vai ser o obstáculo, o bloqueio, o ponto a ser superado. Então nós temos a mesma pergunta, vai passar
no fim do ano? Vou passar de ano? A carta me mostra, vou inverter a carta. A carta me mostra o julgamento, me fala assim, olha, vem coisa boa por aí, então batalha. A carta mostrando que vai vir coisa, vem novidades. Estão vindo coisas, então energias muito boas chegando. A carta aqui está falando negativamente. Infelizmente, o negativo dessa carta fala de não estudo, de não cautela. E é isso que está falando. A carta está mostrando o negativo que está acontecendo. Tem vindo muita coisa está movimentando, mas infelizmente você não está enxergando, você não está conseguindo estudar. Lembrando que até agora eu não respondi a pergunta. Por onde a situação vai passar? A carta me mostra o mago. Lembra que o mago tem todas as ferramentas na mão dele para poder executar e poder fazer, poder chegar e acontecer? Então me mostra que para ele reverter essa situação aqui, ele tem que começar a correr atrás da situação, ele tem que começar a correr atrás do prejuízo. Resultado, me mostra a estrela, que ele mostra aqui nessa carta que ele vai ter uma certa dificuldade, mas ele vai agradecer no final, depois se ele começar a correr atrás. Resumindo, a carta me dá possibilidades de vencer, de conseguir passar de ano, só que a carta me fala que precisa dar uma corrida melhor. O resumo da carta me mostra a Imperatriz, que resumindo, vai demorar um pouquinho, se organiza melhor que você consegue. Qual que é o maior obstáculo dele até agora? O Imperador. O Imperador fala que ele talvez, por isso que ele talvez não está estudando, mostra que ele está tendo uma dificuldade de se organizar, tem uma dificuldade de controlar horário, ou matérias, ou coisas que ele tem que estudar. Conselho disso aqui tudo, analisando isso, informando assim, você consegue passar, mas o conselho da carta aqui é, para você pegar os melhores, as coisas boas que virão, tente se organizar, tente organizar toda a sua agenda, sua vida, estudo, largar um pouquinho de lado o videogame, focar melhor na sua vida acadêmica, certo? E por fim aqui, para vocês treinarem, nós temos, claro, nós vamos falar de amor. Temos o Templo de Afrodite. No Templo de Afrodite nós vamos usar 7 cartas. Essa tiragem aqui, ela mostra o Templo de Afrodite. O Templo de Afrodite mostra sobre Afrodite, claro, uma deusa do amor, que vai falar sobre relacionamento. Pode ser um relacionamento que já está acontecendo, ou pode ser um relacionamento futuro, e a pessoa só quer saber sobre a compatibilidade entre as duas pessoas. Podem ser 2 meninos, podem ser 2 meninas, pode ser um menino e uma menina e um menino, só que este lado aqui, o lado esquerdo de quem está olhando, ele vai obrigatoriamente falar da pessoa que está te procurando. Se for jogar para você mesmo, esta carta é você. Do outro lado vai ser a outra pessoa. E no meio vai ser como se fosse uma resposta, explicando se sim ou se não, tá bom? Como é que nós lemos isso? Você vai tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 e 4 vão referir sobre o lado mental, sobre o que está acontecendo no pensamento de um para o outro, ou de uma para outra, certo? A do meio, que vai falar sobre a 2 e a 5, vão falar exatamente sobre o sentimento de um para o outro ou de uma para outra. A 3 e a 6 vão falar sobre os desejos, a parte mais carnal, se você me entende. Pensamento, sentimento, desejo. E aqui o meio vai falar, essa estrutura aqui vai falar sobre o que vai acontecer com eles. Eles vão ficar juntos? O que vai acontecer com este casal? Vamos lá então. Esse aqui, mesmo que seja uma sequência, eu gosto de tirar sempre paralelo. A pessoa que me procurou, quais são os pensamentos dela para outra pessoa? Olha, essa aqui ela deseja, tá buscando, tá indo atrás, ela espera o melhor da outra pessoa. A lua vem um lado mais romântico, tá vendo? Que os dois estão pensando um no outro.
sobre sentimentos. Essa aqui, ela está mais disposta a se entregar, a querer mais, ela sabe exatamente o que é da outra pessoa. Essa aqui, ela está um pouco mais conservadora, um pouco mais fechada, ainda tem que entender melhor. Mesmo ela querendo, mesmo ela pensando na outra pessoa, o sentimento dela ainda está um pouco mais analítico, está tentando entender como é que ela vai conseguir se encaixar com essa outra pessoa, como é que os dois vão, ou as duas, vão se entender melhor sobre isso. E aqui a gente vê os desejos. A Imperatriz aqui, ela me fala muito sobre o desejo de ter, o desejo de conquistar, o desejo de ter outra pessoa, ou seja, essa carta me fala sobre o que ela quer e muito a outra pessoa. Vamos ver o desejo aqui. Essa aqui me fala assim, olha, tá buscando, ele vê a outra pessoa, ele enxerga a outra pessoa, só que ele é muito mais a moda antiga, ele precisa ter uma... Se aqui fosse um menino, aqui fosse uma menina, eu diria que essa menina aqui, ela tá tentando verificar. Tem os pensamentos, ela tá querendo saber se ela ama realmente, se ela sente o que a outra pessoa sente por ela. E aqui o desejo dela tá um pouco mais contido no sentido, ó, eu tenho que entender, eu tenho que me certificar que o que você tem que me dar vai ser bom, se é isso mesmo que eu quero. E o final, mostrando o futuro desse casal aqui, se eles vão ficar juntos ou não. Vem um carro que me mostra super, vai ficar junto sim, aqui mostra uma trajetória bem legal para eles, só precisa se organizar um pouco melhor, certo? Para início, aqui, eu acho interessante vocês focarem nessas tiragens só. Eu acho muito legal vocês entenderem essas tiragens que eu passei, lembrando que a gente foi de uma carta, 3 cartas, a gente conseguiu ver 5 cartas, 6 cartas e 7 cartas. Estudem, não decorem, mas estudem o método. E dessa vez vocês entenderam que a gente não precisa tirar a carta invertida. Cada método por método ele vai ter uma posição que não vai ser tão favorável, que é ali que vai ser a carta invertida, certo? Como vocês puderam perceber, a leitura da carta, por isso que eu tentei ensinar com vocês, desde pegar o significado básico, o cerne de cada arcano, e desta vez, quando você começar a fazer suas primeiras leituras, desde seja para, como eu disse no início, para autoconhecimento, para poder se ajudar ou para fazer previsões mesmo, você esteja apto ou apta a entender melhor, deixar o arcano fluir, deixar o arcano falar com você. Então, essa é a maneira que você será um grande tarólogo, uma grande taróloga, tentando entender, mesmo que sejam sutis, mas entender realmente o que cada carta está falando com você. Eu espero que você tenha gostado e qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou ter um maior prazer de vir aqui responder para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.